O alto grau de instrução exigido nos empregos do ramo também pode reforçar o afastamento de pessoas empobrecidas de Mucuri. Primeiro, gostaria de agradecer a Edgar e sua equipe a oportunidade de debater as ideias de um projeto tão fecundo como este acerca da pobreza na Bahia. Em geral, o tema pobreza agrega muitos discursos, entretanto, poucos são aqueles que apresentam dados de um trabalho sistemático como este, cujo destino só poderá ser, a médio e a longo prazo, ações de combate efetivo à pobreza, o que muito me interessa. Com certeza. Observa-se aí uma espécie de simbiose quanto aos municípios de Teixeira de Freitas e Mucuri, demonstrando que os dados de menor pobreza em Mucuri podem ser camuflados pelos dados alarmantes, de grandes violências e pobreza na cidade de Teixeira de Freitas. Como uma cidade nova, a população de Teixeira de Freitas acabou sendo mesclada com uma parte da população de Mucuri, principalmente aquela de pessoas da região que sofreram o impacto da implantação da monocultura do eucalipto e do agronegócio em papel e celulose, conforme a própria documentação do projeto demonstra. A natureza técnica da principal atividade econômica de Mucuri, que é a monocultura de eucalipto e agroindústria de papel e celulose, ela dispensa grandes contingentes de trabalhadores, Então, não atende à demanda da população desempregada que ali continha, uma vez que requer uma certa técnica, uma certa formação para o tipo de emprego que exige. Então, isso em tese explica o crescimento tímido, ou mesmo a redução dessas atividades em Mucuri e o reforço delas em Teixeira de Freitas. Além disso, a diversidade econômica de Teixeira de Freitas chama a atenção de um maior contingente de pessoas em busca de empregos, principalmente aqueles de menor nível de qualificação, atraindo, portanto, um perfil de pessoas mais empobrecidas da população, oriundo de outros municípios do extremo sul da Bahia e entre eles o principal, talvez, Mucuri. Certamente. Uma vez que a cidade de Teixeira de Freitas vai abrigar problemas decorrentes das transformações da região como um todo e certamente em Mucuri. É como se Mucuri se isentasse dos impactos porque estes são vazados para Teixeira de Freitas, uma vez que a concentração de trabalho, serviços em gerais, ocorre em Teixeira. A impressão que temos, tanto do ponto de vista das experiências e conversas com os moradores da região, como também dos estudos na área, é que o alto grau de instrução exigido nos empregos do ramo também pode reforçar o afastamento de pessoas empobrecidas de Mucuri, selecionando um perfil de moradores com uma qualificação maior e afastando aquelas que pouco qualificação tem para aquele trabalho exigido naquele momento. E essas pessoas certamente vão parar em Teixeira de Freitas, que é o maior polo, quase como um modo natural de escoamento dessa população. A desarticulação e a migração de pequenos produtores agrícolas também pode ter contribuído para espantar a população mais pobre para fora do município, os quais buscam novas oportunidades de trabalho e de vida em outros locais. Em síntese, a maior oferta de empregos qualificados em Mucuri, com faixas de rendimentos mais elevados, e a sedução da cidade de Teixeira de Freitas podem elevar os indicadores utilizados nos cálculos de pobreza, realçando a importância de Mucuri entre os municípios baianos nesse aspecto de menor pobreza na Bahia.
principalmente dos pequenos produtores, sitiantes, quilombolas, indígenas, que tiveram de se locomover de suas terras, pressionados por uma espécie de chantagem operada pelas grandes indústrias de que o único modo de desenvolvimento possível para a região, já tão devastada por atividades outras, como a madeireira e agropecuária, seria esta. De outro modo, estariam todos fadados ao isolamento e abandono do poder público local. Com isso, muitos abandonaram suas terras e o destino quase sempre foi a cidade mais próxima, aonde predominava a oferta de bens, serviços e empregos, atendendo a diversas demandas da região e amenizando os impactos típicos da industrialização sobre Mucuri, principalmente aqueles relacionados à expansão da pobreza e o crescimento desordenado da população e da cidade. Por ser uma cidade mais estruturada, com maior grau de diversificação econômica e por concentrar grande parcela dos serviços essenciais à população, como hospitais, escolas públicas, comércio, Teixeira de Freitas pode ter absorvido parte dos efeitos da implantação da fábrica de papel e celulose em Mucuri, na medida em que passou a atender a determinadas demandas tipicamente urbanas oriundas desse município. Com certeza, este modelo de desenvolvimento não atende à região, não atende à população da região. Acredita-se que seja um modelo de possível lucro financeiro para um grupo de empresários nacionais e internacionais, cujo princípio seja apenas a acumulação de renda. Tal como mostram as pesquisas na área, a fusão de grupos empresariais como Stora na Finlândia, Enso da Suécia, formando um grande conglomerado empresarial, Stora Enso, juntamente com a Aracruz e a Veracel, implantada no extremo sul da Bahia, resultou no maior complexo industrial de celulose e papel do mundo, com capacidade para produzir 13 milhões de toneladas por ano, o dobro do que se produz em conjunto as 220 empresas brasileiras do setor. Esta reestruturação produtiva e patrimonial, que se deu inclusive aqui, com vistas a ganhos em grande escala e ao controle de matéria-prima, contribuiu para aumentar o nível de concentração e internacionalização do capital no setor papeleiro do Brasil. A exemplo de países como Tailândia, Chile, África do Sul e Índia. Ao contrário do que se pensa, desenvolvimento em nosso modo de pensar seria um processo que se responsabilizasse por atender às demandas e necessidades de um conjunto de bens para a população. A exemplo do IDH, que leva em conta elementos como expectativa de vida e saúde, educação e renda. Ao contrário, o que assistimos aqui são grandes conflitos sociais, ambientais, econômico e cultural, resultando em mais demandas para a população local. Demanda por água, com barreamento e desvio de rios, desaparecimento e contaminação por agrotóxicos dos córregos, plantio em área de mata ciliar e nascente, substituição de mata nativa por espécies exóticas, desaparecimento e concentração de terras, intoxicação de trabalhadores e de vizinhanças, êxodo rural, terceirização e inchaço das periferias urbanas. A atuação do Estado ditatorial, associada às grandes empresas, forçou a saída de comunidades rurais, convertendo territórios ancestrais em terras devolutas, derrubando mata nativa e violando direitos. A participação do poder público, através de isenções fiscais, investimentos diretos em infraestrutura, transporte, liberação de licenças, legislações, etc., por um lado, e ainda por outro,
a gente pôde assistir a pesquisas apoiadas em recursos empresariais e do marketing verde que toma por floresta a monocultura. Então, é preciso compreender que houve toda uma estruturação, não é, que levasse ao plantio da monocultura no extremo sul e também no norte do Espírito Santo. É certo que entre os grupos sociais atingidos pela chegada do eucalipto na região, houve quem aprovasse a presença de grandes empresas e suas promessas de oportunidades, porque dissociaram as transformações ambientais e sociais em seu local de moradia dessas empresas e de seus plantios. Aquilo que os autores vão chamar de imperativo da aceitação, que aprisiona os indivíduos em estratégias de competitividade e corrida por investimentos disponíveis no mercado para suas localidades. Rendem-se àquilo que os pesquisadores vão chamar de alternativas infernais. No caso, o pesquisador Axel Lardy. Ao final da década de 1960, com a construção da BR-101, que liga o estado do Espírito Santo ao extremo sul da Bahia, o discurso estatal era de desenvolver regiões arcaicas, com muitas terras vazias e desvalorizadas, correntes de industrialização e modernização. O extremo sul baiano e sua extensa terra à margem do progresso, praticamente esquecida, a chegada do eucalipto foi disseminada como uma salvação, precedida por um processo intenso de ocupação do território por madeireiras e por grandes fazendeiros de gado, vindo principalmente de Minas Gerais. É possível dizer que entre os madeireiros e os fazendeiros também houve uma simbiose. Os primeiros não tinham grandes interesses em permanecer na terra, apenas retirar a madeira da floresta, enquanto os fazendeiros de gado requeriam terras limpas, desmatadas. O processo de desmatamento aí foi tão intenso que em alguns pequenos municípios da região, como Itabela, chegaram a existir mais de 300 serrarias. Assim, o extremo sul da Bahia oferecia ao plantio de eucalipto uma área próspera, próxima ao litoral, com boas condições climáticas para a ocorrência de chuvas, inclusive. Na perspectiva de impulsionar propalado desenvolvimento para a região, o governo concedeu muitos incentivos fiscais para as atividades de extração de madeira, criação de gado e, posteriormente, em última instância, nas últimas décadas, o plantio de eucalipto. O interesse empresarial nas terras vazias e sem valor de mercado alterou o reconhecimento do Estado sobre essas propriedades, favorecendo a ocupação das terras pelos empreendimentos agroindustriais. A exemplo dos cartórios que se multiplicaram na região nesse período, como instrumentos fundamentais para a captura de terras de comunidades de camponeses, quilombolas e aldeias indígenas. Bem ao modo do capitalismo que se mostra hoje como um sistema que paralisa e captura os atores sociais no interior das chamadas alternativas infernais. O imperativo de aceitação se impõe aos povos subalternos como uma política de submissão que aprisiona os indivíduos aos requisitos da competitividade, como bem observa Axel Lardy, material de 2002 e depois de 2007, como únicos meios de atrair para si e para suas localidades os investimentos disponíveis no mercado, quando na realidade há muitas outras perspectivas de fazer prosperar regiões tão ricas como esta, que levam em considerações sua vocação e a vocação dos seus habitantes. O problema é qual é a prioridade. Se é as pessoas em sua região, um desenvolvimento que priorize a vida humana, ou um desenvolvimento que vão chamar de uma evolução econômica de um determinado grupo social. Obrigada, agradeço mais uma vez a equipe, e é um trabalho tão próspero e tão consciente e tão necessário como essas reflexões.